eu tenho uma revelação para te fazer. É algo que tem atrasado em muito, mas muito a tua vida. É algo tão poderoso que tem impedido das vitórias de Deus chegarem em tuas mãos. Olha, fica comigo. Até o finalzinho deste vídeo. Já vou orar com você. Será forte a nossa oração de hoje. Só que eu preciso antes te entregar essa revelação. Sabe o que tem atrapalhado a tua vida? Atrasado a tua vida? Sabe ou não? O teu pensamento negativo. Escuta, isso é muito sério. Não importa se você é uma pessoa boa ou não. Não importa se você é uma pessoa esforçada ou não. Não importa quanta fé você leva dentro de você. Não importa quantos anos você ora. Você nunca chegará a lugar algum na tua vida se você continuar deixando esses pensamentos negativos fazerem morada aí na tua mente. Olha, e não tem jeito. Se a gente não levar a sério, se a gente não vigiar, eles aparecem. E podem não apenas desanimar você, mas fazer você se ver da maneira errada, te afastar do destino do seu propósito. Esses pensamentos começam pequenos, vão tomando espaço, vão roubando a paz, vão diminuindo a fé, vão tirando o nosso ânimo, até que a gente comece a viver por fora, mas por dentro a gente está cansado, derrotado. Escuta, você não imagina o quanto isso tem atrasado a tua vida. E esse pensamento chega no de repente. Você nem percebe, né? Mas o campo de batalha preferido do inimigo é a nossa mente. E pensamento negativo é uma das armas mais perigosas de Satanás. Se o inimigo controla o seu pensamento, ele começa a influenciar suas emoções, suas decisões, suas palavras, sua oração, a forma como você enxerga o futuro. E ouça essa direção. Você não pode impedir que um pensamento negativo venha, não é? Mas você pode decidir se vai dar lugar a ele ou não. Como assim, Fábio? Só porque um pensamento passou assim pela cabeça, isso não significa que ele tem direito de permanecer aí. Você precisa aprender a guardar a tua mente, viu? Ei, tá me ouvindo? A palavra de Deus nos ensina a vigiar aquilo que entra no nosso coração e na nossa mente. Então, seja seletivo, fique atento. Se o pensamento vem para te derrubar, se vem para te encher de medo, se vem para te convencer de que nada vai dar certo, se vem para te fazer desistir, não dê morada a ele. Não fique alimentando. Muitas vezes, quando esses pensamentos chegam, a pessoa nem percebe. Ela simplesmente aceita. Passa o dia preocupada, intimidada, irritada, ansiosa, como se aquela voz do inimigo na mente dela fosse verdade. Mas hoje, Deus, Ele está te chamando para prestar atenção no que você está permitindo crescer aí dentro da tua mente. Quando vier um pensamento dizendo, não há nada de bom no seu futuro, por que você tem esperança ainda? Por que você ora? Você vai se decepcionar de novo, hein? Antes de aceitar isso como verdade, pare e pergunta, de onde vem esse pensamento? Porque se esse pensamento não traz esperança, se não te aproxima de Deus, se não fortalece a tua fé, se não te encoraja a continuar, ele não vem do Senhor. Está me ouvindo? A Bíblia, ela diz ali em Isaías assim, tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Olha que forte isso. A paz não depende apenas do que está acontecendo fora de você. A paz depende também do lugar onde a sua mente está firmada. Então, responda para mim. Em que a sua mente está firmada hoje? No medo? Na notícia ruim? Num diagnóstico negativo? Na dívida? Na crítica que fizeram? Na lembrança de algo que fizeram também? Na possibilidade, de repente, de tudo dar errado? Pois é, mas entenda, eu não estou dizendo para você negar a realidade. Problemas existem, lutas existem, contas chegam, exames preocupam, pessoas decepcionam, portas às vezes demoram para abrir. Mas uma coisa é enfrentar a realidade, outra coisa é entregar a sua mente para o medo fazer morada. Então, a postura certa de hoje em diante é esta. Sim,
existe incerteza. Sim, eu não sei como é que vai terminar, mas Deus, eu sei que o Senhor é o meu provedor. Eu sei que o Senhor cuida de mim. Eu sei que o Senhor não perdeu o controle. Eu sei que, assim como o Senhor cuida das aves do céu, também vai cuidar da minha casa, da minha família, da minha saúde, dos meus caminhos e do meu amanhã. Entendeu? Em vez de manter a mente presa no problema, mantenha a sua mente firmada na promessa de Deus. Em vez de meditar na preocupação, medite na fidelidade do Senhor. Olha, aqui está um princípio simples, mas poderoso. Quando o pensamento negativo vier, apague e o substitua na hora. Não basta apenas tentar não pensar no negativo, porque se você apaga e deixa a mente vazia, ele volta. Você decide, eu não vou pensar nisso, eu não vou deixar essa preocupação entrar. Ok, isso é bom. Mas depois disso, você precisa colocar algo no lugar. Então, tire a mentira e coloque a verdade. Tire o medo e coloque a palavra de Deus. Tire o desânimo e coloque uma declaração de fé. O pensamento vem. Não há nada de bom no meu futuro. Rejeita isso na hora e o substitua. Pai, o Senhor prometeu que o caminho do justo brilha mais, cada vez mais. O Senhor disse que os meus últimos dias serão melhores do que os primeiros. Eu creio que ainda há coisas boas e incríveis reservadas para mim. O pensamento vem. Esse problema é grande demais. Você nunca vai superar. Você na mesma hora rejeita e o substitui. Deus, isso pode ser grande demais para mim, mas não é grande demais para o Senhor. O Senhor abre caminho onde não existe caminho. O Senhor luta as minhas batalhas. O Senhor me sustenta quando eu não tenho força. O pensamento vem. Você nunca vai ficar bem, nunca vai sair dessa dívida, nunca vai viver um relacionamento sadio, saudável, nunca vai ter paz. Ei, não aceite essas mentiras com a palavra nunca. Responda com fé. Aquilo que Deus começou na minha vida, Ele vai terminar. O que eu estou enfrentando não é permanente, é temporário. A cura está chegando, a direção está chegando, novos relacionamentos estão chegando, liberdade está chegando, vitória está chegando. Entendeu? Coloque a sua mente na direção certa, porque a sua vida, ela seguirá na direção dos seus pensamentos. Se você passa o dia inteirinho pensando derrota, medo, incapacidade, fracasso, isso vai enfraquecendo a tua alma. Mas quando você começa a pensar na palavra de Deus, quando começa a declarar as promessas do Senhor, quando começa a lembrar quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele fará por você, a sua fé começa a respirar de novo. Josué, ele recebeu uma direção muito forte. Meditar na palavra de Deus dia e noite. Meditar significa pensar repetidamente, voltar ao mesmo assunto, deixar aquilo ocupar espaço dentro de você. Sabe o que é preocupação? Também é meditação. É meditar no problema. É ficar repetindo por dentro, e se não der certo? E se eu perder? E se a resposta for ruim? E se a porta fechar? E se meu filho não mudar? E se nada acontecer? A preocupação é uma meditação no medo. A fé é uma meditação nas promessas de Deus. Então eu te faço uma pergunta. Em que você está meditando? Em que você tem meditado? No que pode dar errado ou no que Deus prometeu fazer? Olha, não exige mais força crer do que se preocupar. A diferença é a direção da tua mente. Em vez de passar o dia imaginando como tudo pode piorar, faça uma troca. Diga, Deus, obrigado, porque a minha vida está em tuas mãos. Obrigado porque o Senhor ordena os meus passos. Obrigado porque o Senhor não negará bem algum aos que andam em retidão. Obrigado, Pai, porque o Senhor cuida de mim, da minha casa, da minha família. Obrigado, porque eu não estou sozinho. Você não pode alimentar pensamentos de derrota e esperar viver cheio de fé. Não pode alimentar pensamentos de falta e esperar viver em paz. Não pode alimentar pensamentos de doença o tempo todo e esperar que a sua alma fique forte. A batalha começa na mente. Por isso, seja seletivo com o que você permite entrar. Olha, imagine
que alguém bata a porta na tua casa. Você abre e vê uma pessoa carregando uma faca na mão. Você não diria, ei, entre, fique à vontade. Não, você fecharia a porta. Você protegeria a tua casa. Pois é, a sua mente também é uma casa. É o lugar onde você vive por dentro. Não existe espaço mais íntimo, mais precioso e mais importante. Então, por que permitir que medo, dúvida, insegurança, culpa e preocupação entrem e fiquem à vontade? Por que deixar a mentira se sentar dentro de você como se tivesse direito? Você não consegue impedir que pensamentos batam a porta, mas pode decidir se eles entram ou não. Então, quando o medo bater dizendo, você nunca vai ficar bem, esse diagnóstico médico é o fim, responda, eu viverei e não morrerei. Deus está restaurando a minha saúde. Quando a dúvida bater dizendo, isso é grande demais, esse problema é grande demais, você não tem forças não, você não tem os contatos necessários, você não vai conseguir. Responda, o meu socorro vem do Senhor. O que é impossível para mim é possível para Deus. Quando a insegurança disser, você não é bom o bastante, você não tem valor, ninguém se importa com você, responda, eu fui criado à imagem de Deus, eu tenho valor, eu sou amado pelo Deus Todo-Poderoso, eu fui chamado para viver com propósito. Escuta, comece a fechar a porta para aquilo que está destruindo você por dentro. Há pensamentos que já moram na mente de algumas pessoas há tantos anos que elas nem percebem mais. Medo virou rotina, preocupação virou companhia, culpa virou identidade, insegurança virou voz diária. Mas hoje, Deus está te chamando para uma limpeza interior. Você precisa retirar da tua mente aquilo que nunca deveria ter recebido espaço. Você precisa dizer ao medo, você ficou tempo demais aqui, não vai mais governar a minha vida. Diga também à preocupação, você não manda mais a minha paz. Diga à dúvida, você não define meu futuro. Diga à insegurança, você não vai me vencer, você não vai me convencer de que eu sou menor do que Deus disse que eu sou. Quando a sua mente está cheia de fé, sobra menos espaço para o medo. O medo pode bater, mas encontra uma mente preenchida, ocupada pela fé. A preocupação pode tentar entrar, mas encontra um coração firmado em Deus. A reclamação pode tentar aparecer, mas encontra uma alma que aprendeu a dizer, Deus, obrigado pelo que o Senhor já fez. Obrigado pelas coisas que ainda fará na minha vida. Isso não é apenas pensamento positivo. Isso é fé em ação, é fé em movimento. Isso é alinhar a mente com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. Isso é escolher não viver governado por toda voz que aparece dentro de você. Quando a sua mente está firmada nas promessas de Deus, você pode ter paz no meio da luta, força no meio da tempestade, direção no meio da confusão e esperança quando tudo parece dizer que não. Talvez existam pensamentos que você precisa expulsar hoje. Pensamentos que vêm te dizendo que você não vai vencer, que a sua casa não vai mudar, que a sua saúde não vai melhorar, que você nunca irá prosperar, que a sua família não tem restauração, que a sua vida acabou. Ei, não permita que essas mentiras criem raízes. Não dê acesso a elas acreditando nelas. Permaneça pensando naquilo que Deus diz sobre você. Eu lembro da história de um homem diagnosticado com câncer. Ele era atleta, jogador profissional de futebol. Precisou parar de jogar para fazer o tratamento. Ele poderia ter se entregado, poderia ter desistido dos sonhos, poderia ter permitido que a doença ocupasse toda a sua mente, mas ele decidiu lutar também nos pensamentos. Ele dizia todos os dias, essa doença não vai me derrotar. Isso é um obstáculo, apenas um caminho. Não é o fim da minha história. Eu vou viver, eu vou voltar, eu vou cumprir os sonhos que Deus colocou no meu coração. Durante o tratamento, ele mantinha a mente cheia de fé. Deus, obrigado, porque sei que isso é temporário, logo vai passar. Obrigado, porque maior é o que está em mim do que aquilo que tenta me parar. E contra todas as probabilidades, ele voltou para o futebol, voltou para o time dele. O que eu quero te mostrar com isso é
há batalhas que você vence primeiro por dentro, antes de vencer por fora. A mudança começa no pensamento. Ei, há uma batalha acontecendo na tua mente. E hoje, Deus está te chamando para retomar o controle da porta. Não deixe qualquer coisa entrar. Pensamento errado atrasa o teu destino. Mentira rouba a tua paz. Medo trava decisões. Mas uma mente firmada nas promessas de Deus se torna um lugar de paz, força, direção. Então, a partir de hoje, veio um pensamento do inimigo, na hora, apague e substitua. Apague a mentira e substitua pela palavra de Deus. Apague o medo e substitua pela fé. Apague o desânimo e substitua pela esperança. Apague a acusação e substitua pela identidade que Deus te deu. Apague o eu nunca vou conseguir e substitua por tudo posso naquele que me fortalece. Apague o não tem mais jeito e substitua por para Deus nada é impossível. Apague o eu estou sozinho e substitua por o Senhor está comigo. Eu declaro sobre a tua vida que a partir de hoje, todo o pensamento que até aqui estava te escravizando está nesse instante perdendo a força. O medo não vai mais mandar na tua mente. A preocupação não vai mais roubar as suas noites. A insegurança não vai mais definir quem você é. Deus está te dando uma mente firme, uma fé viva, um coração em paz e uma nova maneira de enxergar o futuro. Ei, você não foi criado para viver prisioneiro de pensamentos que te destroem. Você foi chamado para ter a mente renovada, o coração fortalecido e a vida guiada por Deus. O inimigo pode até tentar plantar mentira, mas a palavra de Deus vai criar raiz mais profunda aí dentro de você. E quando a palavra de Deus cria raiz, a mentira perde espaço. Quando a fé cresce, o medo diminui. Quando Deus ocupa a mente, a paz volta a governar. Por isso, a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, vigie a tua mente. Guarde a tua mente. E quando o medo bater, deixa a sua fé atender. Amém? Aleluia. Quero agora orar com você e por você. Já escreve para mim aqui nos comentários o seu nome, só o primeiro nome, para eu apresentar a Deus. Nós estamos aqui na nossa oração da manhã na campanha Saindo do Deserto, né? Orando 41 dias consecutivos para que Deus liberte você de todo e qualquer tipo de deserto. Escreve para mim aqui, ó, profetiza. Deus já está me tirando desse deserto. Deus já está me tirando desse deserto. Escreve como uma declaração profética, porque quando você declara com fé, você está dizendo ao mundo espiritual, eu não vou morrer nesse lugar, eu não vou morar no deserto, eu estou de passagem. Deus está me conduzindo para fora daqui. Seja qual for o deserto que você esteja enfrentando, financeiro, familiar, na saúde, no casamento, emocional, espiritual, deserto dentro da tua própria mente, o deserto não é maior do que o Deus que guia você. E Ele vai, de verdade, te tirar desse lugar. Amém? Olha, eu quero que você entenda a seriedade dessa campanha de orações. Eu estou em jejum desde as 5 da manhã, vou entregar ao meio-dia. Eu estou pagando um preço em oração por você, pela tua casa, pela tua família, pela tua vitória. Serão 41 dias orando o Salmo 23, clamando pela tua bênção, clamando por um milagre em tua vida. E eu creio que se você perseverar, vai ter resposta, vai ter vitória. Então, não perca um dia sequer a nossa campanha de orações, viu? Você que me acompanha todos os dias, você que é meu anjo de luz todas as manhãs, já deixa para mim aqui o seu like, seu gostei, o seu curtir, que é importante para a gente. Muitas pessoas acompanhando pelo YouTube, pelo Facebook, também pelo TikTok, pelo Instagram, que Deus te abençoe, viu? Escuta, você que me acompanha aqui pelo YouTube, eu tenho uma direção. Eu quero que você clique aqui na palavrinha inscrever-se, porque automaticamente o seu nome será colocado em nosso livro de orações. Vou te apresentar a Deus todos os dias e sempre que a gente entrar aqui para orar, você recebe uma notificação no teu celular sem custo algum. Vai ser bênção e vitória na tua vida. Então clica aqui, inscrever-se. Isso. Em Isaías 58, o Senhor diz que quando você clamar, Ele responderá. Quando você chamar, Ele dirá, eis-me aqui. Deus não vira o rosto para quem clama com fé. Deus não despreza uma oração feita com lágrimas. Deus ele não ignora uma casa que se levanta para buscar socorro. É por isso que eu quero que você ore comigo todos os dias, logo cedinho, viu?
Faz o seguinte também, já faça essa oração chegar para 23 pessoas, representando o Salmo 23 que vamos orar aqui. Isso. Compartilha, copie o link e envie para 23 contatos do seu WhatsApp. É você sendo luz, é você levando o socorro espiritual para tanta gente que precisa de uma oração. Então, compartilhe agora com 23 pessoas. E eu quero que você abra agora o teu coração. Vamos orar. E enquanto eu estiver aqui orando, o reboliço de Deus estará começando na tua vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso e refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge minha cabeça com óleo e o meu cálice faz transbordar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Estendo agora a mão em sua direção e oro pela tua vida. Deus Pai Todo-Poderoso, oro hoje por essa pessoa que está me acompanhando, Deus. Talvez ela esteja no limite. Talvez ela esteja cansada de ser forte, cansada de sorrir por fora enquanto por dentro está quase desabando. Tem hora, Pai, que essa pessoa inclusive tem vontade de fugir, de correr, de sumir, de jogar tudo para o alto. Não porque ela não tenha fé, mas porque esse deserto, Pai, tem sido pesado demais. Só o Senhor sabe quantas vezes ela deitou a cabeça no travesseiro e pensou: oh Deus, eu não aguento mais. Só o Senhor, Pai, sabe quantas vezes ela acordou já preocupada, já fazendo conta, já pensando no problema, já sentindo o peito apertado antes mesmo de começar o dia. Por isso, Deus, eu peço, entra com a tua providência. Só o teu poder pode mudar esse cenário. Só a tua mão pode abrir caminho onde essa pessoa não está vendo saída. Honra a fé desse teu filho, dessa tua filha que tem orado comigo, que tem buscado todo comecinho de dia a tua presença. Liberta essa pessoa desse deserto financeiro, desse aperto que sufoca, dessa conta que não fecha, dessa dívida que tira a paz, desse dinheiro que entra e desaparece, dessa sensação de trabalhar e nunca conseguir respirar. Liberta também do deserto afetivo, da solidão, da rejeição, da saudade, da decepção, dessa dor de amar e não ser cuidado, de esperar e não ser correspondido, de tentar reconstruir e não conseguir. Visita a casa dessa pessoa. Visita essa mãe que sofre por causa de um filho nas drogas. Esse pai que não sabe mais como aconselhar. Essa esposa que chora por causa de um marido preso em vício, em mentira, frieza, ausência. Visita esse casal que está dentro da mesma casa, mas parece tão distante. Visita essa família que já não tem união, já não tem diálogo. Oh, Pai, nós queremos o teu sobrenatural. Então, faz essa pessoa que me ouve, Pai, viver um tempo de resposta, um tempo de milagres. Não deixe ela morrer nesse deserto, Pai. Atire desse deserto agora. Entra também, Pai, hoje na mente dessa pessoa. E expulse esses pensamentos negativos, essa preocupação constante, essa ansiedade que aperta, essas expectativas ruins, esse medo de dar tudo errado, esse desânimo que faz a pessoa perder a vontade até de tentar. Senhor, liberta agora essa pessoa do cativeiro emocional e espiritual que o medo colocou dentro dela. Pai, entrega agora a vitória. Entrega agora a resposta para esse teu filho, para essa tua filha, em nome de Jesus. Una agora a sua voz à minha e ore comigo assim. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória. Hoje, amanhã e para todo sempre. Você diz amém. E você diz graças a Deus. Expira. Solta o ar. Isso. Toma posse da sua bênção, do seu milagre, da sua vitória. Escuta, antes de sair, deixa Deus te usar. Existem 23 pessoas que precisam hoje receber essa oração por meio de você. Então, compartilha.
Copie o link. Envie para 23 contatos do seu WhatsApp. Seja a luz na vida dessas 23 pessoas. Nunca perca o hábito de começar o seu dia orando aqui com a gente. Você assim está se tornando um verdadeiro e poderoso imã de bênçãos. Esta para você será uma quinta-feira de bênçãos, de milagres e de vitórias. E escuta, um grande mover está chegando dentro da tua casa, viu? Aquilo que você tanto pediu em oração está prestes a se manifestar. A bênção será tão grande, tão visível, tão inesperada, que não ficará em silêncio não. Vai virar notícia na tua rua, no teu bairro e entre todos que um dia souberam da tua luta. Deus vai fazer algo tão forte que muita gente vai ter que reconhecer. A mão do Senhor está sobre essa pessoa, essa casa, essa família. Aleluia! Você crê? Recebe? Toma posse? Então escreve aqui, eu creio, meu irmão. Receba agora esse abraço. Eu te amo em Cristo Jesus. Que Deus te guarde, proteja e abençoe de modo forte, tremendo e poderoso.